vai aparecer inositol. Pronto, aí a gente tem outra vantagem, que é, e tem muitas outras, não é só isso aqui não. Isso aqui, daqui a pouco a ciência vai vir com muito mais coisas, sabe? Muito mais coisas, isso aqui, tenho certeza disso. E a fitase é o seguinte, ela vai entrar em ação quando a gente quer que ela entre em ação. Porque se a gente deixar um carocinho de arroz, que pode ser citado como exemplo, 1000 anos aqui, num lugarzinho desse aqui, isento de umidade, ele fica ali como um reservatório, como um armazém, mantendo aquelas propriedades, né, vitaminas, sais minerais, cálcio, ferro, tudo que ele precisa ali intacta, né, toda aquela substância, para daqui a 1000 anos ele gerar um pezinho de arroz de novo. Então a natureza coloca o ácido fítico naquele elemento, para que aquele elemento fique ali armazenado com tudo aquilo que ele possui, para daqui a 1000 anos ele produzir novamente um pezinho de arroz. Não é para ser alimento da gente, não. A natureza não fez o arroz para ser alimento da gente, sabe? Nem fez o trigo para ser alimento, nada disso. Fez um triguinho para nascer um pé de trigo. Fez um arrozinho para produzir um pé de arroz. Mas nós é que passamos, né, a absorvê-los, porque tem essa coisa aqui. Colocou o arroz para gerar um pé de arroz, mas nós temos similaridade com aquilo ali. Então nós somos semelhantes. Nós podemos comer aquele arroz, que ele é um alimento próprio para nós. Mas só que quando a natureza trabalha aquele elemento, trabalha para gerar um outro elemento, um pezinho de arroz. Aí nós, muito espertos, o que nós fazemos? O carocinho de arroz está ali. Opa, pá, e come, sem trabalhar aquele arroz. Não pode. Aquele arroz, ele está ali como um depósito, um armazém. Nós temos que dar condição à natureza para que ela transforme aquele arroz em alimento. Ele não está ali como alimento, está ali como armazém, como depósito. Para que ele seja um alimento para nós temos que esperar o ciclo da natureza de transformação para que ele seja um alimento adequado para nós. Senão a gente absorve o quê? Veneno. Aí o que vai acontecer conosco? Morrer, tá certo? Porque burro, né? Burro tem que, né, viver, sofrer, sentir dor para evoluir um dia. É assim que a gente evolui. A gente evolui tomando tapinha na bunda da natureza, de tudo aí, né? Então a gente está aí só para isso, para aprender. E a gente vai vivendo e vai aprendendo. Então o que a gente tem que fazer? Pega o arrozinho, coloca dentro d'água e fala para ele, ó, você vai germinar. Você vai produzir um pé de arroz aí, igual isso aqui, ó. Aí o que ele faz? Ele dá pulos de alegria, porque é só o que ele quer. Ele está 1000 anos ali só esperando esse momento, tá certo? Então olha o que ele faz. Isso aqui, o ó. arroz integral descascado e... Não, esse aqui é o trigo integral. Ah, o trigo. Trigo integral, tá certo? Então, ele vai dar vivas, aleluia, oxalá, e tudo que mais ele puder fazer, porque é só o que ele quer, ó. Olha só quanta energia, tem um carocinho, tá certo? Então, o que a gente faz? Coloca esse carocinho na água e fala, ó, você vai germinar, tá legal? Ele fala, opa, obrigado. Aí pronto. Quando ele vê que aquela água que está em contato com ele é de verdade para ele germinar, não é mentira, aí porque por isso demora um tempão para a fitase entrar em ação. A fitase não entra em ação logo no primeiro minuto que o grão é umedecido, não. A fitase entra em ação com um tempo longo, só quando aquela umidade penetra lá no interior do grão. Aí demora, no mínimo 12 horas, para a umidade chegar no interior do grão. Aí o que acontece? A fitase, recebendo a umidade, ela começa a trabalhar. Só com a umidade que ela trabalha. Então ela pega e começa a quebrar aquela molécula complicadíssima do ácido fítico. Aí quebra de 6 fósforos que tem 6 fósforos. Aí trabalha, tira um fósforo fora, aí fica 5. Aí já fica para um mineral divalente para associar com ele. Aí a fitase vai, quebra, tira mais um fósforo, fica 4. Aí chega num ponto que aqui fica 3 fósforos só. Aí pronto, aí já não quebra como mais mineral nenhum. Então já vai produzir uma montoeira de inositol, porque à medida que vai quebrando aquela molécula, vai produzindo inositol, aquela molécula sai fósforo, mas sai tudo que se ligava com aquilo. Aí o que acontece? A fitase lentamente vai quebrando a molécula de ácido fítico e disponibilizando o fósforo e o inositol para a semente que precisa de
fósforo e de açúcar para crescer, para fazer aquela graminha ali ou para crescer. Então aí, quando chega num ponto vamos dizer, de trabalho da fitase muito grande, aí que já tem energia suficiente, dentro daquele tempo do ciclo da natureza, o grãozinho começa a brotar. Aí é a hora, se você come o grão germinado, é a hora de você pegá-lo para toda a potência dele, na hora que ele põe o germezinho para fora. Tá certo? Não deixar ficar igual ali. Eu deixei ficar assim, dessa forma, para mostrar a quantidade de energia que tem no grão. Né? A vida, que coisa maravilhosa que é um grão quando germina e fica assim, a gente vê. Depois ele vai ficando murchinho e sai toda a energia dele, porque ele lançou a raiz e não pegou a terra para pegar mais minerais para fazer o trabalho, né, para pegar elementos da natureza. Ele está com toda a energia dele saindo aqui. Mas olha só quanta energia, né? Então, gente, o que nós temos que fazer é umedecer o grão. Todos os grãos têm ácido fítico, todos. Feijão, lentilha, grão de bico, soja, amendoim, tudo que germina, tudo que gera uma outra planta. Cevada, todos os grãos cereais, todos os grãos luminosos, todos os grãos que geram qualquer outra, qualquer árvore, né? A semente de abóbora, semente de pimenta do reino. Eu tenho até aqui uma transparência depois um pouquinho, que tem mais variedade isso aí. Mas toda semente, a característica dela em ser semente é possuir o ácido fítico para manter as propriedades. Tem semente que dura 1000 anos, tem semente que dura menos tempo, ela tem um ciclo menor de vida, mas todas as sementes que têm um ciclo maior de vida, maior que um ano, ela está fundamentada no ácido fítico. Com exceção, deixa eu até falar isso aqui, de uma vez, antes que eu esqueça, com exceção desses três aqui, ó. Esses três aqui não são ácidos. Não sei se vocês conhecem. Painço, né? Aqui, painço, é o milho alvo chamado, aquele milho pequenininho. O trigo sarraceno, esse triguinho aqui, muito bom, dentro da madrugada, que é yang, muito bom. E aqui no arreal. Esses três aqui, eles não se caracterizam pela acidez, não tem ácido fítico. Então, se nós formos nos alimentar com esses alimentos e com mais outros, que é o caso do amaranto também, ou do cereal, não precisa colocar de molho, porque esses aqui não tem o ácido que é preciso ser trabalhado com a fitase. O esquema de depósito, de armazenamento dele é outro, não é com ácido fítico. Tá, gente? Então, isso aqui é uma possibilidade que a natureza nos deu de não precisar encarar alimentos ácidos. Agora, todos os outros são ácidos. Milho, trigo, né, cevada, aveia, arroz, feijão, soja, todos esses têm que ser colocados de molho. Linhaça também, toda semente, tudo isso. Está tranquilo? Por exemplo, o feijão é uma coisa que a gente come quase todos os dias. Como preparar isso para a gente ficar assim? É uma coisa, o feijão é uma coisa séria. Porque se a gente for ver mesmo, lá dentro dos fundamentos, botar os pingos nos is, nós não devemos comer o feijão. Tá certo? Não está certo. Porque todo mundo fala aí que feijão é um excelente alimento. Então só o paspalhão aqui que está falando que não pode comer feijão. E quem sou eu para falar uma coisa dessa? Não João ninguém aí falando que não pode comer feijão. Só que é o seguinte, se a gente for olhar a coisa dentro de um fundamento bem mais abrangente, bem maior em considerações, a gente vê o seguinte, o ser humano, ele se apoderou de tudo que existe na natureza para ser seu alimento. Ele come tudo que existe na natureza. Ele rouba o mel da abelha, ele rouba o ovo da galinha, ele rouba o leite da vaca, o leite da cabra, o leite da égua, ele rouba tudo. Ele fez a maior, vamos dizer, ele é o maior ladrão que existe aí. E depois ele quer ser feliz, porque ele acha que, poxa, estou com dor de barriga, né? Por quê? É porque ele come tudo, ele não selecionou o seu alimento, como os outros animais que existem na natureza selecionam o alimento automaticamente pelo instinto da natureza. Se a gente olhar os outros animais, cada um
tem o seu alimento e não sai daquilo. Ele só come aquilo ali. Já há 200 anos, há 1000 anos, aquela espécie comia aquilo e hoje continua comendo. Né? Se a gente olhar outra espécie, a mesma coisa, eles não saem daquela característica, daquele nicho ecológico. Agora o homem não, porque o homem é diferente. Então ele age da forma que ele é diferente. A evolução do homem é diferente dos racionais. Nós somos livres. Nós temos aquele, entre aspas, chamado livre-arbítrio, e isso aí está dentro do que a gente está vivendo para a evolução. Então a gente come tudo. E por que não comer o feijão? Né? O feijão é tão gostoso, tão fácil, tão bom, mas só que se a gente for olhar a natureza dentro desse aspecto, a gente vê que feijão, lentilha, todas as leguminosas, soja, principalmente a soja, esses elementos, eles existem na natureza, mais precisamente para a recomposição do solo, para trabalhar o solo naquilo que precisa ser trabalhado quando a gente usa a agricultura, quando a gente planta o arroz, para a gente ter como alimento. Aí depois a gente planta, vamos dizer, o trigo. Aí planta arroz, planta trigo, planta arroz, planta trigo. Chega num ponto que aquele solo já forneceu tudo o que ele podia fornecer. Todos aqueles hidrogênio, né? Todos esses nutrientes que saem do solo para o alimento vão ficar faltando, porque a gente não põe nada no solo de volta. Normalmente, a gente só quer tirar. Então, o que acontece com as leguminosas? As leguminosas são, vamos dizer, os vegetais adequados para recompor o solo. Então, a principal função das leguminosas na natureza é recompor o solo. E principalmente no Oriente, que eles levam isso aí muito a sério, eles fazem o seguinte: lá tem 5 cereais, não cereais, mas vamos botar como cereais, depois eu tiro que são fundamentais. O arroz, painço, o trigo, arroz, painço, trigo, tem outro agora que fugiu, e a soja. Eu esqueci o nome agora, é a soja. Agora, não é a soja, ele não come a soja. É fundamental, eles são os cereais, são os alimentos sagrados, porque a soja não é cereal, mas vamos colocar, são os cereais sagrados. Mas não para comer a soja, é para a soja dar condição ao solo para ele ter os 4, que é fundamental para a alimentação. Porque com a soja no solo, ele planta a soja, aí a soja cresce e dá a sementezinha, a lavagem. Aí nesse momento, quando ela tem a lavagem, ele pega e tritura aquele pé, aquele vegetal com soja, com tudo, com grão, com tudo no solo e deixa aquilo tudo virar adubo no solo. Aí vai recompor novamente os minerais do solo. Então é nesse particular que a leguminosa é fundamental, porque a leguminosa tem uma característica diferente dos outros vegetais, que é de trazer o hidrogênio, o nitrogênio do ar e levar para a sua raiz, para fixar ele no solo. Fixa o nitrogênio, fixa o hidrogênio no solo. Então os outros elementos vegetais não têm essa característica. A soja, o feijão, principalmente a soja, tem essa característica. Por isso que ela é fundamental numa rotatividade da agricultura. Agora, para a gente comer, aí já entra o problema. Tem um senhor que ele falava o seguinte: quer ver aonde está aquele pacotinho de... aqui, deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu pegar um que está aqui, só um momentinho. Deixa eu ler logo esse pedacinho da vez. É que Hipócrates, ele já falava o seguinte: é isso aqui? Não, não é. É o tapete. Não é aqui, é o outro. Está aqui, ó. Eu vou pegar aqui e já vou ler. Olha só. Os feijões são convenientes. Aí está assim, ó. Hipócrates já dizia que o feijão são tão ricos em nutrientes que poderíamos viver só deles. Só se não fossem tão tóxicos. Certo? Então, por isso, recomendava comer feijões em pequenas quantidades e sempre acompanhados por algum cereal. Isso para minimizar um pouco, né? E depois falava, feijão é coisa para gente saudável. E para comer uma vez ou outra só. Né? Por isso, porque o feijão é riquíssimo. Mas, por outro lado, ele é tóxico, pode se considerar tóxico.
porque ele tem tanta coisa ligada do jeito que nós